Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. O assunto vai ser o Fernando Diniz, o técnico campeão carioca de 2023. E assim, deixe seu like, se inscreva no canal se você tiver interesse de ver esse vídeo. Já pode compartilhar para a galera também, ou se quiser esperar para ver exatamente o que eu vou comentar, fique à vontade, porque qual que é o propósito aqui desse vídeo, tá? Fazer uma breve análise. O Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva nessa última segunda-feira, depois do título. Eu trabalhei a segunda-feira toda, então só consegui ouvir a entrevista na madrugada de segunda para terça. E aí resolvi, enfim, destacar duas respostas da entrevista dele e comentar um pouquinho em cima do trabalho do Fernando Diniz no Fluminense, porque eu tenho convicção e já há bastante tempo eu venho falando sobre o Diniz no Flu, e não só no Flu, mas de maneira geral, da maneira que ele, da forma que ele entende o futebol e o porquê que eu acabo admirando tanto o jeito dele de conduzir as coisas, de fazer o jogo dele realmente acabar acontecendo. Ele nem deu tantas explicações táticas, tá? Para a forma do Fluminense jogar, que é, sem dúvida nenhuma, o grande trabalho dessa trajetória do Diniz, que não é uma trajetória aí tão longa, se a gente for considerar. Atlético Paranaense ele pega em 2019, né? 19, 20, 21, 22, 23, ou se pega em 18 Atlético, enfim, não, 19 é o Flu, enfim, 18 Atlético. De qualquer maneira, 5, 6 anos aí de trabalho, e eu acho que sempre existiu uma cobrança muito forte em cima dele pela maneira meio que disruptiva dele de trabalhar no futebol brasileiro, e aí ele sempre foi motivo de chacota, mas ao mesmo tempo existia uma ala, e talvez eu estivesse mais nessa ala, daqueles que incensavam demais o trabalho do Fernando Diniz. Enfim, não importa muito. Acho que a gente tem que refletir sempre que a gente vê alguma coisa que não é tão comum aos nossos olhos, como é o trabalho do Fernando Diniz no futebol brasileiro, né? Eu vou até confirmar aqui a data direitinho que ele treinou lá o Atlético, só para pegar aqui o período correto em que ele vem treinando aí times de Série A. Então 2018, né? 18 Atlético, então 18, 19, 20, 21, 22 e tá indo agora para o seu sexto ano no comando de equipes realmente de primeiro escalão do futebol brasileiro. É pouco tempo para o nível de cobrança que ele recebe, mas é tempo suficiente para a gente já entender bastante do que ele quer fazer. Então essas duas respostas que eu separei aqui da entrevista coletiva, a primeira foi até numa pergunta da minha ex-companheira de TNT, a Lili Nastari, achei muito interessante. Ela pergunta sobre da onde vem as convicções do Fernando Diniz para ele fazer o que ele faz. Ou da onde que vem esse espírito dele para ser tão convicto em fazer o que ele faz. Acho que ele não vai dar uma explicação muito tática, mas ele dá uma explicação que me parece bastante interessante, que eu queria repercutir aqui com vocês. Então, colocar aqui a resposta dele, para a gente poder debater também logo na sequência. Obrigado pela pergunta, hein, que eu acho que vai dar, se vocês quiserem de fato ouvir, de onde vem. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. Eu sei o que é ser jogador de futebol. E sei a pior parte do que é ser jogador de futebol, que é se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno, que não acomoda, que não acolhe, que não protege. A gente acha que ser jogador de futebol é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, a exposição é muito grande. Tem algumas pessoas da minha convivência, eu tenho um cunhado, que é um cunhado irmão, que é um executivo muito bem sucedido, e ele me acompanha, a gente tem uma idade parecida. Ele fala assim, eu jamais conseguiria trabalhar no berço de futebol, toda quarta e todo domingo. Quando eu erro, é de 3 em 3 meses que aparece meu erro, e eu tenho como, e é num ambiente fechado que eu me reporto. O jogador é toda quarta e domingo. Eu tenho que dar conta de ser enaltecido ou de ser massacrado. Não por aquilo que ele é, porque ninguém quer saber o que ele é. As pessoas só querem saber o que ele produz. E eu não quero saber só o que o jogador produz, eu quero saber o que ele é. Eu me interesso pelos jogadores. O futebol para mim é um meio para ajudar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser melhores, de maneira especial os jogadores. A minha convicção é essa. Eu tenho uma vida só para viver e a convicção é plena disso. Então não é o jornalista, não é o torcedor, não é a pessoa que está de fora que vai determinar o meu tamanho e o tamanho dos jogadores que estão comigo. É na nossa convivência. Uma intimidade maior, com mais profundidade, com mais clareza, com mais ética,
com mais respeito. Erro muitas vezes, acho que com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a errar menos. Eu não faço mais porque eu não consigo fazer mais hoje. Mas eu tento todo dia me aprimorar para poder oferecer um pouco mais para os jogadores e para que os jogadores possam alegrar o torcedor, que eu acho que é esse binômio que a gente tem que tentar sempre agraciar o jogador, para o jogador estar bem, para poder levar alegria para a torcida, como foi ontem. A gente não consegue fazer nada sem os jogadores, absolutamente nada. Então a gente tem que entender quem joga, a pessoa que está por trás do jogador. E isso talvez seja o meu maior objeto de estudo e a minha maior paixão, de fato, é ver os jogadores bem e depois dele as pessoas que estão no meu entorno. Tá aí, essa é a primeira resposta que eu queria separar, tá? E eu acho que, assim, essa resposta ela tem pouco do componente tático, mas eu acho que a gente pode tentar traduzir um pouquinho do que ele tá falando, da maneira que ele quer fazer o time dele jogar, sabe? Porque quando se usa muito aquela expressão que ele fala coragem, coragem para jogar, coragem. O que ele tá, na verdade, buscando através desse treinamento, e aí eu tô falando da parte tática, e que acaba extrapolando para a parte psicológica, para a parte mental, de realmente incutir essa confiança no cara. Pô, ele tá fazendo treinamentos a exaustão para que o jogador possa ter essa percepção de que é possível ele arriscar, acertar e errar e que as coisas vão continuar acontecendo. Porque esse aspecto que o Fernando Diniz toca nessa resposta, que eu acho que é fundamental, que é você ser analisado por cada micro detalhe que você faz no campo de futebol. E na maioria das vezes, e aí sem querer generalizar, mas foi algo até que ele tocou nessa entrevista coletiva também, nem todo jogador de futebol ele vai passar por todos os processos da fase de educação e de crescimento enquanto ser humano que uma pessoa normal passa, porque ele vai carregar essa pressão desde muito cedo. Então essa preocupação em fazer os caras terem a confiança para jogar e dar o suporte tático para que isso aconteça, a gente vê, no campo de Fernando Diniz. Quando ele aproxima os caras para um jogo que é treinado, quanto mais você treina, mais você vai ter a crença de que aquilo que você treina vai dar certo e mais você vai ter a confiança para tentar fazer aquilo que você tem treinado. E isso não quer dizer que vai diminuir o risco. Às vezes você vai treinar para fazer um jogo até mais arriscado, mas você vai treinar tantas vezes que você vai ter a coragem para fazer isso. Então, eu acho que a gente tentar entender as táticas do Fernando Diniz, que são diversas, né? Apesar de maneira resumida, ter a posse de bola é um fator primordial para o ataque do Fernando Diniz acontecer, eu acho que é isso que acaba diferenciando o Fernando Diniz de vários outros treinadores. Ele é muito preocupado com um aspecto humano, porque é foda. Eu vou falar um negócio para vocês, enquanto comunicador, enquanto pessoa que está exposta ao 100% do tempo, tudo que eu falo pode ser analisado, pode acabar minha carreira, pode alavancar minha carreira. Isso é sempre muito difícil de ser administrado. Eu tive, o preparo psicológico, preparo de vida, tive tempo para amadurecer enquanto, comunicador, para chegar agora aqui e poder expor minha opinião e aceitar críticas e elogios e, de repente, me arriscar um pouquinho mais. O jogador, desde muito cedo, ele, tem que conviver com isso e, às vezes, a gente vai perdendo jogadores nesse meio do caminho porque não foi fácil fazer esse processo de amadurecimento e quando você chega num ponto de destaque, é quase que uma ruptura. Ou você vai, ou você racha, né? Ou você consegue, ou você realmente acaba desandando. Então, é impressionante. Eu acho que é esse caminho que ele busca seguir de apostar na capacidade dos caras, porque uma coisa certa que ele fala e repete, e eu acho que a gente tem que sempre repetir também. Nenhum jogador que chega no nível num time desse tamanho, como o Fluminense ou como outros que ele treinou, é ruim de bola. Todos os caras são bons de bola. Então, se você conseguir trabalhar e potencializar ao máximo a capacidade daquele jogador, e aí isso passa pelo posicionamento que ele vai jogar em campo, pela função que ele vai exercer,
pelas possibilidades, aí quando tiver a bola, dos passes que ele vai ter à sua disposição. Então, se ele tiver jogadores próximos, isso vai facilitar muito o jogo dele. Então, eu acho que hoje é muito fácil a gente chegar aqui e elogiar o Diniz depois do título da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Incensar o trabalho do Diniz. Mas eu acho que no final das contas, talvez a gente esteja vendo ainda só o começo, e eu imagino que seja isso, do desenvolvimento dele enquanto treinador. Porque a partir do instante que mais jogadores comprarem a ideia dele e forem menos resistentes às propostas que ele quiser executar dentro de campo, mais a coisa vai dar certo. Então todo mundo que trabalha com ele fala, o Felipe Melo tem quase 40 anos, depois do jogo falou que nunca trabalhou tanto quanto o Fernando Diniz. E só para pegar um exemplo de vários outros jogadores que já deram declarações parecidas em cima do trabalho dele. De novo, a resposta dele não foi tática, foi humana. Mas eu estou tentando fazer uma reflexão, e talvez eu não tenha chegado a conclusão nenhuma, mas eu quero que todos nós façamos essa reflexão em conjunto do porquê ele dá uma resposta tão profunda para explicar as convicções dele e não passar pela parte tática. Sacou? Eu acho que é isso que me gera reflexão. Primeiro o ser humano, depois a parte tática. Se você potencializa o ser humano, que é um puta de um jogador, muito provavelmente a parte técnica aflora e isso vai contribuir para uma questão tática. Então essa combinação, essa conjugação de fatores que ele tanto tenta fazer, quando alcança um patamar mínimo, médio, tá? Isso tende a funcionar bastante. E aí uma outra resposta que eu separei dele, vou posicionar aqui o vídeo no tempo certinho, já fala um pouquinho mais das mudanças dele de 2019 para cá, né, depois daquele trabalho dele no Fluminense em 2019, o que ele enxerga de mudança no trabalho dele. Tá? Então vou botar aqui para a gente poder escutar essa parte, que aí eu acho que ele entra um pouquinho mais em algo que eu enxergo como um ponto que mudou bastante e que tem sido bem efetivo para o Fluminense, nessa volta dele ao Flu. Eu fico muito feliz com ambos os casos. Tanto E aí só ele começa a resposta aqui falando sobre a matéria do New York Times, que fala do estilo dele, e também de um técnico escocês que é bastante fã do estilo dele de jogar. A matéria do New York Times e quanto o treinador escocês assim ter admiração por aquilo que a gente faz aqui, né? Em relação assim, às mudanças, o Fluminense de fato melhorou muito com a chegada do Mário e está em franca evolução ainda o Fluminense. Eu, para falar de mim, nesses últimos anos, eu sou um cara assim que eu tenho muita cobrança interna em cima de mim, sou muito crítico e estou sempre procurando melhorar, inquieto. Então eu acho que eu não sei te pontuar assim, o que eu melhorei. Eu devo ter melhorado, eu sinto que eu melhorei, mas é difícil falar o que eu melhorei especificamente, coisas específicas. A experiência é uma coisa intransferível. Então, assim, a experiência, da maneira que eu vivo, de uma maneira muito ardente, futebol, e tentando fazer todo dia o melhor que eu posso, errando muito, acertando também, a gente acaba melhorando. Mas, assim, é muito difícil definir o que você melhorou. Alguns vão falar assim, até eu já falei um pouco assim, talvez o aspecto defensivo, se for uma parte objetiva do jogo, eu acho que melhorou, que era uma preocupação que eu tinha. Mas eu sempre tive, eu acho que eu passei a ter um pouco mais dessa preocupação. Criei outras maneiras de... Essencialmente eu não mudei, assim, aquela coisa de querer ter a bola, de jogar, pelo contrário. Acho que eu ganhei mais argumentos para poder facilitar para que os jogadores consigam ter facilidade na hora do jogo. Então é isso, assim, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas não tem uma coisa específica. Eu procurei melhorar e procuro melhorar sempre. Melhor, assim, na minha convivência diária no clube, principalmente com os jogadores. Melhora quando eu escuto coisas interessantes da imprensa, fazendo pontuações, porque às vezes você pode ficar bravo, o cara faz uma crítica, eu não leio tanto, mas assim, algumas coisas eu leio, tem coisas que o cara lê e te faz você pensar. E nesse fazer pensar, você, porra, o cara ali tá certo. E qualquer um, a gente pode aprender com qualquer um. Qualquer um pode falar sobre futebol, qualquer um acerta sobre futebol. E todo mundo erra também sobre futebol, porque o futebol é muito amplo. E eu costumo dizer que eu acho que todo mundo sabe pouco de futebol. Ninguém sabe muito. Por mais que você tente fazer, assim, aquilo que você tem para aprender no futebol é muito maior do que aquilo que você sabe.
E todas as pessoas podem ter um olhar diferente para o futebol e se você estiver atento, você vai aprender. E eu procuro estar atento a todos. Tá aí. Aí, cara, eu acho o seguinte, tá? Não tem nem, porra, ponto de partida pra eu querer argumentar tática com o Fernando Diniz, porra. O cara, obviamente, sabe muito mais de tática do que eu. Ele tá todo dia no campo, ele estudou para isso muito mais do que eu e analisa muito mais jogos do que eu. Ele é um profundo estudioso do jogo. Mas olhando especificamente assim um período, e esse período aí que a gente tá falando de quase 6 anos da carreira do Fernando Diniz, eu acho que a gente tem que levar em consideração que nesse momento aqui do Fluminense, o Fluminense marca muito melhor hoje do que marcava naquela época que tinha o Fernando Diniz como treinador. E a questão da bola, e aí eu vou depois já entrar na marcação, mas a questão que ele fala da bola, eu acho que hoje, se você pegar esse trabalho atual do Fluminense, e aí você pega o período dele no comando, ele já jogou de algumas maneiras diferentes quando teve a bola. Ele já conseguiu, em algum instante, isolar o Luiz Henrique numa ponta, ter a bola, negociar ela de um lado e, de repente, buscar essa inversão para um cara numa jogada de 1 contra 1, isso funcionar muito bem. Isso era uma força. Ele perdeu o Luiz Henrique, ele teve que meio que reconstruir o time, que jogava quase que o tempo inteiro agrupado de um lado e finalizava muito a jogada, nem pelo outro lado, finalizava por dentro, mas assim, chegando com todo mundo sempre muito juntinho da bola até perto do momento de finalizar, sem tantas inversões. Ele agora, já nesse trabalho de 2023, que ele já tem mais opções, indiscutivelmente o Fluminense oferece mais argumentos técnicos para ele poder trabalhar, ele já teve 2 pontas abertos, já teve o John Arias, como foi agora no próprio Fla-Flu, tendo a chance de flutuar um pouquinho mais e jogar onde eu acho que ele produz mais, né? Tendo essa liberdade de jogar na famosa entrelinhas e ele explorar isso muito bem e conseguir até não necessariamente deixar o Keno isolado na ponta não, mas dar a condição do Keno fazer 1 contra 1, mas cheio de gente perto dele, como foi no Fla-Flu agora. O Keno, ele ia, limpava um, quando ele olhava tinha 2, 3 caras como opção de passe. E a partir do momento que ele tem a bola, e aí muitas pessoas sempre falaram da posse de bola, da saída de bola do Fernando Diniz, uma posse de bola arriscada, sair tocando na defesa. Ele vai continuar com isso porque você rifar a posse de bola não é o entendimento de muitos que, estudam futebol, a melhor maneira de você sair. Você ter uma bola longa, como teve com o Felipe Melo em vários momentos, não só no Fla-Flu, como no jogo lá em Lima, no Peru. O Felipe Melo, talvez do time inteiro do Fluminense, seja o cara que melhor faz passes longos. E talvez por isso, em alguns jogos, ele seja escalado. Apesar de críticas de torcedores, e eu entendo, porque quando é exposto a um avanço de um atacante adversário muito veloz, o Felipe Melo realmente tem muitas dificuldades. Mas você, por outro lado, tem o ganho dessa posse de bola de um cara que tem alguma qualidade de passe e que, especialmente na bola longa, talvez seja o melhor jogador do time. Então, são vários jeitos de jogar dentro de um modelo macro que ele acaba sustentando. E aí, olhando só para a questão defensiva rapidinho, tá? Porque o meu objetivo do vídeo aqui era ouvir com vocês e refletir junto. Eu não estou aqui para dar opiniões definitivas sobre o caso, porque eu nem tenho interesse em fazer isso. É realmente ouvir e tentar discutir com vocês para ver se a gente compreende um pouquinho mais do jeito Fernando Diniz de jogar. O que me chama a atenção na hora de defender, sabe aquela coisa do que o pessoal falava do conceito coberto, descoberto, né? Então, assim, o cara da posse de bola, quando tá se defendendo, né? O time do Fluminense se defendendo, do Diniz se defendendo. O adversário tem a posse de bola, tem alguém marcando, não tem um caminho livre pro passe, você pode subir um pouquinho mais a sua marcação para tentar recuperar essa bola. Ou se o cara tem uma trajetória limpa com a bola no pé para fazer um passe, você volta, corre. Eu acho que o Fluminense, em vários momentos em 2019 do Diniz, isso o Fernando Diniz teve problemas em outros trabalhos também, nessa transição defensiva, quando não recuperava a bola logo depois de perdê-la, sofria muito, cara. Hoje, o que eu vejo do Fluminense é uma solidariedade defensiva gigante. Quando não recupera a bola, na maioria das vezes o Fluminense ele se compacta em 20, 30 metros de campo, onde o Cano é o primeiro homem da marcação na intermediária de defesa. E aí, você passar de um time que tá, postado atrás, em 30, 35, pode ter os metros que você quiser, mas tá todo compactado,
próximo da área de defesa, mas não entrando muito, não afundando até o goleiro, mas assim, ficando ali naquela faixa da grande área, entre a grande área de defesa e o grande círculo, também no campo defensivo, é muito difícil você achar espaço. E aí o Fluminense consegue, muitas vezes, fazer essa marcação e nem se preocupa, depois de perder ou depois de recuperar essa bola, em fazer tanta velocidade. Pode ser que com a evolução do trabalho dele, a gente veja o Keno tendo mais liberdade para fazer isso, o John Arias que de vez em quando tenta dar uma arrancada ou outra, mas quando o Fluminense volta para marcar no seu campo, na maioria das vezes depois recupera a bola, negocia um pouquinho mais para depois ter uma saída. Ou, quando se recupera já na risca do meio campo, como foi lá no caso do Fla-Flu, aí você vai direto e aí você tem a velocidade e o talento para fazer a jogada. Ele fez ajustes muito interessantes depois do jogo da ida, onde o Flamengo conseguiu, na bola longa, na raspada, agredir muito o Fluminense. O Fluminense foi bem menos vulnerável nesse tipo de jogada, que já tinha sido um problema num jogo também de mata-mata contra o Fortaleza na Copa do Brasil do ano passado, em que as raspadas acabaram dificultando muito a vida do Fluminense. Eu só acho que é o seguinte, o trabalho que esse cara faz, taticamente, chama atenção, mas me parece que é tudo fruto de um conceito que vem em cima do desenvolvimento humano. Porque ele já falou isso várias vezes, de que ninguém gosta de jogar futebol e ficar só correndo atrás da bola. Todo mundo gosta de ter a bola nos pés. E você não vai conseguir jogar o tempo inteiro com a bola nos pés. Você vai ter que se doar até quando a bola estiver nos seus pés para oferecer passe, para poder se movimentar e poder criar jogadas. Cara, eu vou te falar que tenho muita vontade de conversar com ele, entender um pouquinho mais, escutar mais o Fernando Diniz falando sobre essas questões táticas e não ficar sempre na crítica rasa do ganhou, é bom pra caramba, perdeu, é uma bosta. Se você não gostava do Fernando Diniz antes, não vai ser por causa de um título do Campeonato Carioca que você deveria passar a gostar do Diniz. E se você já gostava do Diniz antes, também não é porque ele ganhou um jogo ou perdeu outro que vai mudar, mas acho que a gente tem que sempre tentar entender as motivações por trás das atitudes de determinados agentes do futebol. E o Fernando Diniz me parece hoje um cara que tem um pensamento muito interessante. Bom, é isso, gente. Cara, ele ganhou o primeiro grande título da carreira dele. E mais do que isso, foi um título que veio com uma atuação que fica marcada na história como a maior virada da história das finais do Campeonato Carioca, um massacre para cima do seu grande rival, subjugando o adversário basicamente o tempo inteiro e não permitindo que o adversário respirasse. Para você fazer um jogo desse, tem muito preparo por trás. E eu acho que o Fernando Diniz merece o reconhecimento depois desse jogo. Beleza? Deixe seu like se você curtiu, enfim, entendeu um pouquinho de qual foi a minha proposta por aqui. Se você não gostou, também não tem problema. Tamo junto. No próximo conteúdo, quem sabe, a gente pode agradar um pouquinho mais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.